Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História nesse modelo remoto. Hoje, dando continuidade ao nosso capítulo de Roma Antiga, nessa nossa terceira e última parte, chegando ao Império Romano. Vamos lá? Otávio, o imperador Otávio, que nós já vimos na última aula, concentra o poder em suas mãos no ano de 27 a.C., recebendo o título de Augusto Sagrado, e foi reconhecido como o principal do Senado. O que é importante a gente ver que quando Otávio recebe o título de Augusto, né, sagrado, já começa-se a misturar o elemento divino ao imperador. Né? Por isso que muitas vezes o imperador vai ser considerado como é, uma divindade na Terra, tá? Justamente nessa mescla de política com religião. Otávio manteve a república, mas o poder efetivo era do imperador. A política de Otávio Augusto teve muita popularidade. Entre elas, teve distribuição de terras das terras conquistadas aos veteranos de combate, aposentadoria em dinheiro para os combatentes veteranos, reforma do exército, recrutamento obrigatório de 300 mil soldados permanentes, tá? Seria o número permanentemente de soldados no Império Romano, 300 mil, distribuição de trigo e construção de grandes obras na cidade. Nisso chegou um momento de paz romana, um momento conhecido como paz romana, onde o Império Romano vai ter as suas províncias controladas, com taxas de tributos reduzidas. Nos mares não vai haver piratas, então o comércio marítimo vai estar tranquilo e vai haver diminuição das guerras de conquistas. Otávio Augusto, aos poucos, foi preparando seu sobrinho Tibério para a sua sucessão. Então, três dinastias se sucederam no poder após a morte de Augusto, e todas elas se saíram relativamente bem no regime instituído por esse imperador. A dinastia Júlio-Claudiana teve quatro importantes imperadores. Tibério consolidou as fronteiras do império e manteve boas relações com o Senado. Calígula foi morto por um membro da guarda pretoriana. Cláudio e Nero sucederam, nesta ordem, o governo de Calígula, não havendo muitos elementos a destacar nas suas administrações. Com o suicídio de Nero, iniciou-se um período de lutas pelo poder que terminou com a vitória de Vespasiano, comandante dos exércitos do Danúbio e do Oriente. Iniciava-se a segunda fase de prosperidade do império, com a dinastia Flaviana. Vespasiano representava os homens de negócio que queriam a ordem para negociar em paz. Eliminou do Senado os elementos de tendência aristocrática, reorganizou o exército e reprimiu motins na Gália e no Oriente Médio. Tito e Domiciano, que governaram entre 81 e 96 d.C., deram continuidade à obra de Vespasiano. Domiciano teve dificuldades com o Senado, que tentou sublevações armadas, reprimidas pelo imperador. Ele morreu assassinado, pondo fim à dinastia Flaviana. A dinastia dos Antoninos caracterizou-se como um período em que os imperadores procuraram dar maior atenção às necessidades da população. Ao mesmo tempo, alguns imperadores, como Trajano, aumentaram ainda mais os domínios do império, estendendo as fronteiras até a Armênia e a Mesopotâmia. Os sucessores de Trajano governaram de modo geral em clima de paz, como foi o caso de Adriano e de Marco Aurélio, este último conhecido como imperador filósofo. No entanto, esse período de paz foi rompido com a ascensão de Cômodo, que reiniciou uma fase de governo pessoal e violento, até o ano de 192, quando foi assassinado.
Então, o ano de 193 depois de Cristo foi marcado por disputas pelo poder, onde as indicações do imperador não chegavam a um consenso. Sétimo Severo, então, surge como imperador. Ele era militar. Suas atitudes foi reforçar o exército, aumentar o salário dos soldados, aumentar a guarnição de Roma e suprimiu os direitos do Senado. Então, com tudo isso, surge uma crise financeira, né? Veja, o imperador Sétimo Severo vai aumentar o salário dos soldados, né? Aumentar mais ainda a guarnição romana. Então, isso vai gerar uma crise financeira, né? Caracalla vai ser o imperador que vai suceder Sétimo Severo, né? Caracalla concede cidadania a todos os homens livres do império, né? Mas não consegue superar a crise. Revoltas políticas e militares vão surgir, culminando no assassinato do imperador Caracalla. Nesse período vai haver uma sucessão de imperadores, tá? Mas vai gerar essa terrível crise que vai levar à consequência da decadência do Império Romano. Uma das razões para a riqueza do Império Romano era a utilização de mão de obra escrava. Os produtos necessários à manutenção da sociedade eram fruto do trabalho escravo, o que gerava, por sua vez, uma grande disponibilidade de soldados utilizados nas conquistas. Essas conquistas traziam novos escravos, dando condições para que o cidadão se dedicasse às atividades guerreiras, culturais ou à ociosidade. Então aqui nós temos um elemento muito parecido com o que acontecia na Grécia Antiga, né? A base da economia do Império Romano vai ser o escravismo, né? O trabalho escravo. Então, como é que esses escravos chegavam ao Império Romano? Através das guerras de conquista, né? Onde eles eram escravizados e colocados para trabalhar nas obras públicas, nos campos, para a produção dos alimentos. Então, isso dava uma liberdade para os cidadãos romanos fazerem e se dedicarem a outras coisas, outras atividades. A contradição dessa estrutura estava em que o escravismo não possuía um mecanismo capaz de multiplicar os escravos numa escala constante. A fonte fundamental de mão de obra escrava era a guerra de conquista, pois em sua maioria os escravos eram prisioneiros de guerra. No governo de Trajano, o processo de conquistas chegou ao fim e, com ele, a fonte fornecedora de mão de obra escrava. A entrada de escravos continuou, mas não atendia às necessidades da grande massa de cidadãos livres do império. O preço do escravo foi subindo e, no início do século III, chegou a ser 10 vezes maior que no período de Augusto. Era preciso ter muitos recursos para a compra de mão de obra. Resultado: a produção agrícola encarecia. A produção artesanal baseada na mão de obra escrava também não aumentava a sua produção. A economia tendia à estagnação. Além da crise gerada pelo escravismo, politicamente, as lutas pelo poder levavam a uma situação caótica. Dos 20 imperadores que sucederam Alexandre Severo, 18 tiveram morte violenta. O banditismo tomava conta da Gália e da Espanha. Começou um processo inflacionário e os preços dos cereais subiram 200%. Além disso, a população do campo e das cidades diminuía por causa de uma peste que se espalhava pelo império. Essas crises somavam-se aos perigos de invasões no império. Os persas, antigos inimigos de Roma, restauraram sua força com a subida ao poder da dinastia dos Sassânidas, que pretendia retomar o Egito e algumas províncias asiáticas de Roma. Sobrecarregada,
A defesa das fronteiras asiáticas do Império ia enfraquecendo. Ao mesmo tempo, os povos germânicos punham em perigo as províncias situadas nas margens do rio Reno e Danúbio. Os godos e os vândalos começaram a invadir essas regiões. Os francos atacavam a Gália, os érulos invadiam a Trácia e a Grécia. Os alamanos ameaçavam a própria Península Itálica. No norte da África, as províncias romanas também eram atacadas. A agitação política interna e as invasões deixaram rastro de epidemias que dizimavam as populações. As terras eram abandonadas, aumentando a escassez de alimentos. A sociedade romana parecia ir para o colapso entre 235 e 285. Enquanto isso, uma nova religião derivada do judaísmo começava a ganhar mais e mais adeptos. Era o cristianismo. Em meio à crise, os imperadores conseguiram repelir as invasões e recuperar algumas províncias romanas. Em 284, iniciou-se a gestão de Diocleciano. Diocleciano reintroduziu o serviço obrigatório, aumentou o exército e aceitou bárbaros no exército. Eliminou o poder dos senadores e em 286 dividiu o império. Então, Diocleciano, mais uma vez, né, como outros imperadores, aumenta o exército, né? Mas aqui tem uma diferença. Ele aceita bárbaros no exército romano. Por quê? Porque nos limites do rio Reno, né, deixa eu buscar aqui um mapa para vocês. Nos limites havia uma influência e o rio Reno, tá? E o rio Danúbio. Aqui é a fronteira do Império Romano. Aqui viviam os povos que os romanos chamavam de bárbaros. Quem eram os bárbaros? Bárbaros era todo aquele povo que não era romano, não falava o latim e não fazia parte, né, do Império Romano. Então, todos aqueles que eram estrangeiros, por assim dizer, eram os bárbaros, tá? Então, aqui nesses limites vai haver uma troca de cultura, troca de mercadorias também entre povos bárbaros e esses aqui, bárbaros conhecidos como germânicos, tá? E os romanos, tá? Então Diocleciano, depois de um tempo, vai passar a aceitar bárbaros nas linhas do exército romano. Então, e Diocleciano, só para ficar na curiosidade assim, foi o imperador que mandou matar o que os cristãos católicos acreditam São Sebastião. São Sebastião, o padroeiro de Araçagi, pela religião católica, era soldado romano. Alguns estudiosos afirmam que era amigo do imperador Diocleciano e que foi morto justamente por não abandonar sua fé em Jesus Cristo. Foi morto pelo próprio, a mando do próprio imperador Diocleciano. Diocleciano divide o império em dois: império na parte oriental e ocidental. No Oriente vai ser administrado pelo próprio Diocleciano e o Ocidente vai ser administrado por Maximiano. Cada imperador era auxiliado por um subimperador, conhecido como César. Assim, dava origem à tetrarquia, tetra, 4, né? Onde 2 imperadores e 2 subimperadores. Nesse período, o Oriente prosperava, né? Porque o Oriente não sentiu a diminuição dos escravos no trabalho como o Ocidente, porque no Oriente essa economia
do escravismo não era tão enraizada como na parte ocidental. Em 305, Diocleciano e Maximiano abdicaram dos cargos. Então, vai haver uma disputa e o próximo imperador será Constantino. Constantino se torna imperador, acabando com a tetrarquia, governando sozinho o Império Romano. Constantino liberou o cristianismo no ano de 313 depois de Cristo. Constantino aumentou o exército, reforçou as fronteiras e estabeleceu uma economia mais estável, com menos inflações. Constantino também fundou a cidade de Constantinopla, no local da antiga Bizâncio. Para administrar o império, Constantino cercou-se de burocracia e de cristãos, doando riquezas para a Igreja Católica. Porém, a crise financeira nas áreas militar, política, burocrática e religiosa, né, ainda estava forte. Né? Veja que vai haver o processo do Império Romano está numa transição, né? Onde está acabando o escravismo, né? Porque as guerras de conquista já acabaram, não tem mais de onde buscar mais escravos, o escravismo está acabando e o império está contraindo uma crise financeira enorme, né? Muito por conta das crises militares e políticas que tinha, onde cada vez mais se gastava dinheiro, tá? Bom, vai surgir, nesse período nós sabemos que surge a religião cristã. A religião cristã, com a fé em Jesus Cristo, foi reprimida pelo governo do Império Romano, porque o Império Romano era politeísta e não aceitava, né, a indicação dessa outra religião, porque ela batia de frente com os ideais romanos, tá? Então, com o tempo, Constantino vai tendo uma abertura para a religião cristã. Por quê? De início, houve uma perseguição devagar, pouco a pouco, mas depois houve uma perseguição maior, mais fortificada para os cristãos. O problema é que quanto mais se matava cristãos, mais cristãos apareciam. E esses cristãos que morriam em nome da fé eram conhecidos como mártires, né? Então a sua fama vai se espalhando, mais pessoas vão se tornando adeptas ao cristianismo, principalmente pessoas ali da classe mais baixa do Império Romano, os escravos, e depois pessoas das camadas mais altas, camada média, por exemplo, vai se convertendo ao cristianismo. Então o cristianismo está crescendo bastante e Constantino passa a abraçar essa religião e a crença dos cristãos. Os bárbaros germânicos. Para os romanos, bárbaro era todo o povo que não tinha sido incorporado aos domínios de Roma. Assim, o conceito tinha uma forte conotação territorial e cultural. Bárbaros eram aqueles que não falavam latim, a língua do povo conquistador, e que não estavam submetidos às leis romanas. A expansão romana não tinha incorporado os territórios além dos rios Reno e Danúbio. Algumas legiões do exército romano fizeram uma incursão nessa área durante o governo de Otávio Augusto, mas nunca voltaram. Essa região era ocupada por povos chamados genericamente de germanos, de origem discutível, e que já eram conhecidos pelos romanos desde a época de César.
Segundo o testemunho do conquistador da Gália, os germanos tinham uma organização baseada no clã. Eram grupos que desconheciam o Estado e o comércio e viviam basicamente de pastoreio e de uma agricultura sazonal, né? Outras informações é de que eles eram grandes guerreiros ligados fielmente aos chefes que elegiam. A guerra e a família eram a base de sua organização social. O que vai haver é que, se de um lado vai haver uma certa mistura entre cultura dos bárbaros e dos romanos, por outro lado, os bárbaros vão invadir, né, o Império Romano. As medidas tomadas por Diocleciano, Constantino e seus sucessores não resolveram o problema básico do império. Suas bases de produção escravista estavam em crise. Nas cidades havia pouca segurança e condições estáveis, pois faltavam condições para administrá-las e mantê-las. As pessoas começaram a deixar as cidades e ir para o campo, onde se colocavam sob a proteção de algum grande proprietário em troca de trabalho e segurança. No entanto, no campo, a crise também se fez sentir com força. Os proprietários não sustentavam mais seus escravos, deixando-os instalar-se em pequenos lotes a fim de produzirem para sua subsistência. Em troca, os escravos davam 50% do que produziam ao senhor. Também os camponeses livres e os pequenos proprietários seguiram esse caminho. Originou-se dessa forma um novo jeito de viver e trabalhar no campo. O pequeno camponês, vinculado às terras de um senhor prestando serviços a ele e pagando pelo uso dos bens e estruturas ali existentes. Surgia assim o colonato, o que depois vai dar origem ao período medieval, né? As constantes ameaças dos hunos e dos povos germânicos nas fronteiras do império, aliados às crises internas, levaram o imperador Teodósio a fazer uma aliança com os visigodos, um dos povos germânicos. Em 410, porém, os visigodos invadiram a Península Itálica. Em 429, os vândalos ocuparam o norte da África, depois de percorrerem toda a Península Ibérica. Finalmente, em 476, Roma foi tomada por Odoacro, líder dos Hérulos. Desfechava-se assim um grande golpe nas estruturas do antigo Império Romano. A sua parte ocidental, sediada em Roma, bem mais vulnerável, iria se esfacelar. No seu lugar, surgiria nos séculos seguintes uma sociedade de poder fragmentado, no qual predominavam extensos domínios de caráter rural, em que romanos e germânicos mesclavam seus costumes e culturas. Nascia o mundo medieval. A parte oriental, por sua vez, sobreviveria a esse cenário, mantendo a unidade ainda por mais de 1000 anos como Império Bizantino. A cultura romana foi, de certa forma, herdeira da cultura grega. Assim como na Grécia, o brilho da cultura romana só foi possível graças ao trabalho escravo, que deixava aos cidadãos tempo livre para a criação cultural. A cultura romana, nos seus primórdios, está ligada aos etruscos. A língua latina tornou-se escrita sob a dominação dos etruscos, e a arte romana tinha, até o período das conquistas, fortes características etruscas. Então, assim, chega-se ao fim do Império Romano, né? A parte ocidental é destruída, as pessoas na cidade se refugiam nos campos, né? E a parte oriental vai sobreviver fechada no novo império, conhecido como Império Bizantino. Então fiquem agora com a segunda parte, com a parte das atividades.